para entregar contraída, de forma mais conversada, e hoje eu venho falar contigo sobre verbos, matéria que assusta muita gente na hora de fazer. Sim, verbos, né? Parte da morfologia, das 10 classes gramaticais que na morfologia a gente analisa o sim da língua, né? Aliás, estrutura e sentido andam juntos na língua. É impossível eu falar de sentido sem me apoiar às vezes na estrutura de uma língua. Por exemplo, até uma questão simples, o plural, a marca do plural tem que ter estrutura, o S ali, por exemplo. Se não tiver o S, que é a estrutura do plural, a desinência, não sei que a palavra está no plural. Então, eu dividiria essa conversa em 2 momentos. Eu posso falar em verbos no seu sentido mais estrutural, mas posso falar em verbos também no seu sentido semântico, de significado, de comunicação, que é onde as provas mais modernas estão se apoiando. Sim, antigamente sim, uma prova ela se baseava na conjugação. Como assim na conjugação? Se eu te pergunto agora o verbo falar, eu falo, tu fala, ou tu falas, o certo, na língua padrão, escrita, seria tu falas. E aí, verbos, necessariamente eu vou ter que jogar entre a fala e a escrita, a linguagem formal, a linguagem informal. Hoje em dia o português não está se atendo só no certo e errado, e sim adequado e inadequado. Vamos imaginar o português como uma roupa. Sim, por exemplo, tá aí com o teu chinelinho velho, ele é inadequado para andar em casa, para tá no feriado, tá no final de semana, tá entre amigos, tá na praia lá com a família, aquele chinelinho velho vai. Agora tu vai com o teu chinelo para o trabalho, para uma formatura? Não, então vamos pensar como roupa a linguagem, tá? Então esse primeiro momento, verbos, estrutura. Nós precisamos saber a conjugação básica para saber se num primeiro momento o verbo está no presente, passado e futuro. O que é o tempo, pessoal? O tempo, tempo que passou, esse exato momento, um tempo que ainda não veio, simples assim. Pensou em tempo, está pensando se já foi, se é esse exato momento ou algo que virá. E o modo, pessoal? O que será o modo? O modo, como o próprio português diz, é a maneira de falar. Exatamente, o modo mesmo. O modo, a maneira. Ou eu falo alguma coisa que eu tenho certeza, ou eu falo alguma coisa que indica possibilidade, dúvida, probabilidade, ou eu digo uma ordem, ou faço um pedido. Então, veja bem como eu estou analisando a estrutura do verbo. Eu estou pegando o tempo e o modo. Tempo, passado, presente, futuro. E o modo? O modo, como eu digo, eu tenho certeza no que eu vou dizer, ou eu tenho uma dúvida, uma possibilidade, ou eu tenho um imperativo, uma ordem, uma dúvida. Então, exemplo agora de uma frase com um verbo que eu tenho certeza. Eu fiz a prova. Eu fiz a prova. É um verbo que está no passado indicando certeza. Eu fiz a prova. Agora, uma frase assim, por exemplo, talvez ele faça a prova. Talvez ele faça. O verbo faça, ele está indicando uma possibilidade. Pelo próprio contexto, até o advérbio talvez ajuda aí de forma simples, mas independente desse talvez, se tivesse uma expressão pode ser, é possível que ele faça a prova. Não tem o talvez, e ainda a frase está me jogando para a possibilidade, para a dúvida, para a incerteza. Talvez ele faça, não sei se vai fazer. E agora o verbo indicando uma ordem, né? Faça a prova agora. Faça a prova agora. Ou quando a gente faz um pedido também, né? Faz a prova ali, por favor. Empresta a caneta. Tá vendo? No fundo, estruturalmente, ele é uma ordem, né? Empresta a caneta. Mas no contexto, no uso, a gente sabe que no Brasil aqui nós falamos como um pedido. Tranquilo? Então esse primeiro momento, estou mostrando a estrutura do verbo no que diz respeito ao tempo e ao modo.
Só que, pessoal, o português ele não é exato, ele não é sempre objetivo. E eu estou lembrando, certa vez, eu dando essa aula de verbos, mostrando que o verbo pode indicar certeza, pode indicar dúvida, pode indicar uma ordem, né? E aí eu falei, alunos, por favor, alguém me dê um exemplo de verbo que dê dúvida. E aí, pessoal, se eu falar, por exemplo, assim, ó, você será aprovado, ó, uma certeza futura, tá vendo? Ó, eu digo, tu que está me assistindo aí agora no vídeo, tu serás aprovado. É bom ouvir essa frase, né? Então vamos internalizar isso já. Mas quando eu falo isso, eu estou dando uma certeza. Mas por que eu estou falando toda essa conversa? Porque olha o que a aluna disse. Levantou o braço. Isso aí foi até num estágio que eu estava fazendo antes de me formar. Olha só, eu preparando a minha aula de verbos, falando, e aí eu falei, alguém me dá uma frase que dá a ideia de incerteza? Imaginando que alguém ia botar os verbos agora que eu vou falar logo a seguir. Mas a pessoa falou assim, ó, professor, será que vai chover? Olha a frase da pessoa. Tu concorda que o sentido é de dúvida? Eu digo, ó, será que vai chover? Tem até a pergunta. Mas se a gente for adentrar na estrutura do verbo, a gente vai ver que os verbos ali, ó, será que vai chover, eles estão na sua forma composta, vai chover no futuro, será o verbo ser no futuro, indicando certeza na teoria. Mas essa frase solta, será que vai chover? Pronto, ela deu ideia de dúvida. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o português, pessoal, tá? Porque a gente vai ver agora a estrutura, tempo e modo, e também temos que ver no contexto. E o contexto é tudo. O contexto é que manda. Não adianta, pessoal. Não adianta a gente ficar nervoso ou querer decorar. Eu vou decorar. A gente tem, né? Por que a gente aprendeu a decorar? Decorar é a sobrevivência. Se eu decoro, eu memorizo, e a memorização eu levo para a prova. Calma lá, eu não estou dizendo que tu não vai ter que decorar algumas coisas. Nós temos de decorar, sim. Quando eu falei agora em modo, eu tive que pensar o modo, a maneira, certeza, incerteza, imperativo, ordem, e tive que pensar no tempo presente, passado e futuro. Organizei o raciocínio assim. A gente tem que ter, né, uma memorização mínima, mas o que eu quero chamar a tua atenção é que se tu levar para a prova apenas a memorização, a banca vai tentar induzir a erro. Como eu acabei de dizer, tu imagina essa frase, será que vai chover? Ela em si é uma expressão que indica dúvida, né? Tu não tem dúvida, um falante da língua portuguesa, se alguém entra aí onde tu estás estudando ou vendo esse vídeo, não sei se é no celular, no PC, mas chega a pessoa e fala assim, oh, será que vai chover? Tu nota que é incerteza, mas se eu fosse falar de cada verbo que tem dessa oração, com certeza são verbos que na tua gramática estão classificados como verbos com modo que indica certeza, certo? Então, vamos lá, agora o nome mais técnico dessa estrutura de modo. Todo modo que indica certeza no português é chamado de modo indicativo, que ele indica, ele tem certeza, tá? E o modo agora que é subjetivo, que não dá ideia de certeza, ou tenho dúvida ou possibilidade, é o modo subjuntivo. Pessoal, tu tá vendo, ó, vamos devagarinho, vamos batendo um papo, pessoal. Se tu começa a querer decorar, a pensar, eu tenho que saber, a gente acaba ficando nervoso e tranca. Então vem comigo, é um bate-papo, pessoal, um bate-papo tranquilo aqui pra gente. Vamos aproveitar esse momento aqui, conversar, vamos com calma. Às vezes a gente fica na internet vendo um monte de besteira. Quando vê, tu ficou 3 horas olhando pegadinha, ficou vendo, sei lá, treta. Meu Deus, pessoal, briga na internet. Por que tu não pode agora sentar aqui comigo e ver a respeito de verbos que pode fazer uma transformação na tua vida? Pensa nisso, certo? Então, olha só, os verbos que indicam certeza, independentemente de contexto, estruturalmente na gramática é chamado de modo indicativo.
E o verbo que indica incerteza é o modo subjuntivo. E o que indica a ordem, um nome muito sugestivo, o imperativo, olha só, imperativo, que impera, que manda. Então, esses três momentos que eu acabei de mostrar são os nomes técnicos do verbo. E aí, tu vai lembrar, se tu está um tempo sem estudar, ou mesmo tu que sabe, olha para cá, presente do indicativo. E aí tu nota que o presente é o tempo, né? E o indicativo é certeza. É uma ação momentânea que nós temos certeza sobre ela, né? Então, por exemplo, eu falo, tu falas, ele fala, nós falemos. Ô pessoal, aí lembra, linguagem informal, pessoas com uma falta escolarização, posso dizer assim, pessoas mais modestas culturalmente, pessoas que estudaram pouco, ela fala nós falemos, mas o certo nós falamos, pelo amor de Deus, né? Então eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos. Mas cuidado, que falemos existe no português e está certo. Eu não disse aqui que nós falemos está certo. Presta atenção. Eu estou dizendo que em algum momento lá na frente, que eu não vou falar agora para não confundir, o falemos contextualmente pode ser usado. Calma lá, você que é espertinho, você que sabe português, já deve estar pensando, não, só existe falamos, falemos não existe em nenhum momento. Calma lá que tu vai ver, vamos devagarinho. Então, o verbo no presente, pessoal, ele indica uma ação momentânea, o agora, agora estou vendo o vídeo do professor André, é uma ação presente. Mas cuidado, pessoal, na prova, por exemplo, vem uma manchete de jornal e fala assim, por exemplo, presidente veta o projeto. E aí tu abriu o jornal na segunda-feira e de repente ele vetou o projeto, foi lá na quinta da semana passada. Por que o verbo não está assim, presidente vetou? Porque no jornalismo, né, para quem não sabe, eu também tenho formação em jornalismo, não atuo na área, mas eu tenho a formação em jornalismo, aliás, uma área muito legal. E o jornalista ele usa presidente veta projeto porque ele quer deixar a notícia atualizada. Se botar o verbo no passado dá uma sensação de algo que já passou, que não tem muita importância. Claro que já passou, né, pessoal? Até o teu time, vamos ver, time A vence time B, né? O jogo foi no domingo lá e aí o jornal do outro dia coloca time A vence time B. E por que eu estou demorando nesse exemplo? Porque é um exemplo muito bom de prova, pessoal, para te pegar. Porque o verbo, ele está no presente, na sua estrutura, eu veto, tu vetas, ele veta, ele está no presente. Eu venço, tu vences, ele vence. Agora, o verbo no presente. Mas como eu levei para a manchete jornalística e botei que presidente veta, pessoal, o contexto é de passado. Professor, tu está me dizendo que o verbo no presente está indicando passado? Notou? Sim. O verbo, ele retoma uma ação que já ocorreu, mas ele está usado no presente para dar uma força de atualidade, de algo importante, de relevância, que é o papel do jornalismo, né? Trazer uma notícia, uma informação nova e relevante, importante socialmente ou culturalmente, enfim. Então esse é o primeiro momento. Só que agora eu vou te mostrar que o verbo no presente ele pode indicar uma ação habitual. Eu estudo português todo sábado. Tu tá notando que eu estudo é presente, mas quando eu contextualizo todo sábado eu estudo português, eu estou te mostrando que é uma ação que não é só momentânea naquele sábado, naquele exato momento, e sim habitual, rotineira. E agora, vamos lá devagarinho. Eu mostrei o verbo no presente dando uma ação passada, mostrei agora uma ação habitual, e agora, pessoal, tá sentado na cadeira? Eu vou falar do verbo no presente indicando uma ação futura. Ah não, professor, acho que até vou parar o vídeo agora. Tu começou
falando o verbo no presente, que eu penso agora, eu canto, tu cantas agora, eu já entendi, mas tu está mostrando que dependendo do contexto ele pode assumir outros tempos, passado, presente, futuro. Sim, tu pode notar que o verbo no presente do indicativo, na sua teoria, é o que a gente menos usa. Vê se tu acorda de manhã e faz assim, respiro agora. Não, ninguém usa, ó, ensino agora. A gente não usa ele, olha, não é que não use ou é errado, mas assim, a gente usa ele muito mais dessas outras maneiras, no jornalismo que eu mostrei agora, numa ação habitual, caminho todos os dias, estudo todos os dias, por exemplo, né? E no futuro é assim, ó, tu jantou, por exemplo, e aí tem aquela louça lá na cozinha, aquela louça enorme, tu olha assim, né? E daqui a pouco, não sei se chega tua namorado, esposa, avó, pai, e fala assim, por exemplo, ó, hoje é o dia de que tu vai lavar a louça. E aí, por exemplo, tu olha e diz, não vou ter como fugir dessa, e o que tu diz? Tu fala assim, ó, depois lavarei ou depois eu lavo? Olha como é facilmente tu sabe que tu diz, depois eu lavo. Professor, depois lavarei é errado? Não, mas não é usual. Então, eu lavo, está no presente, na estrutura. Olha só, não confunde. Na estrutura. Eu lavo, tu lavas, ele lava. Tá vendo? Ó? Tá vendo? Eu lavo agora. Mas quando nesse contexto eu digo, vai lavar a louça? Depois eu lavo. Tá vendo que jogou para o futuro? O uso contextual joga para o futuro. Então, eu estou querendo te chamar a atenção que um verbo, um tempo e modo verbal tão banal como o presente do indicativo pode te enganar em muitas maneiras numa prova. Ou mostrar que ele tem um sentido de algo que já passou, ou algo habitual, que tu fez ontem, tu vai fazer hoje, vai fazer amanhã, vai fazer de forma cotidiana, ou pode ser uma expressão que nem aconteceu. Olha só, olha a louça lá, depois eu lavo. Pessoal, depois eu lavo, não lavou. Depois eu lavo, e o verbo está usado ali no presente. Eu lavarei seria o padrão usual. Mas quem é que fala lavarei? Pessoal, não pode ser que alguém fale. Será que tu fala aí? Né? Eu digo, sou professor, eu digo, depois eu lavo. Tranquilo assim. E tem mais, o verbo no presente, ele pode ser atemporal, não indicar nada. Olha essa frase. O homem é mortal. A banca tal é difícil. Tá vendo? Ele é atemporal, porque quando eu digo que o homem é mortal, é uma frase que ela está certa ontem, hoje e sempre. Então, ó, olha que interessante, eu peguei a estrutura do presente do indicativo e mostrei as diversas possibilidades semânticas que ele pode ser empregado numa prova e até no teu cotidiano. Olha como a gente fala isso, a gente usa o presente e nem se dá conta, pessoal, tá? Esse foi o primeiro passo, tá? Da estrutura com a semântica desses verbos, tá? Agora eu vou entregar mais um conteúdo de valor, que são os pretéritos. Tu sabe o que é pretérito? Se tu sabe, tu já está uma pessoa já adiantada, já está assim, dominando o português um pouco melhor. Mas calma, se tu não sabe, anota aí. Pretérito é sinônimo de passado. E aí, pessoal, às vezes o conceito, eu digo, é aquela questão da memorização. Já pensou se a prova cair assim, ó, o verbo está no pretérito, e tu sabe o que é passado, mas não sabe o que é pretérito? Já pensou? Então a gente tem que ter esse cuidado, pessoal. Tem que ter esse cuidado. Até tinha esquecido aqui, ó, tomando meu chimarrão. Chimarrão faz bem para a saúde, eu gosto bastante. E agora eu vou falar dos pretéritos. Pessoal, o verbo no pretérito já sabe que é passado. Se é passado, já passou, já aconteceu. Professor, sério? Mas por que eu estou falando o óbvio? Porque nós temos 3 possibilidades de passado. E se nós temos 3 possibilidades de passado, eu tenho que ter cuidado. Que um deles, tu pode querer te induzir a erro e achar
que aquilo que passou ainda pode acontecer próximo e não. Vamos com cuidado, vamos com carinho. Vou falar do primeiro então. O pretérito perfeito. Olha só, pretérito, já falei, passado, perfeito da ideia de acabado. E aí eu vou botar um exemplo do verbo falar, que eu já usei no presente. Ó. Eu falei, tu falou, tu falaste. E tem gente boa, gente com nível superior, até na área do direito, que às vezes fala assim, tu falastes? Ou tu falasse? Querendo dar uma falsa erudição, achando que está usando a conjugação certa, e não, meu amigo, não tá. É eu falei, tu falaste, tá? Esse S vai ter lá no vós, que a gente nunca usa, vós falastes. O que será o vós, pessoal? Deixa eu aproveitar aqui e fazer um ligeiro parênteses sobre vós. O vós é o plural de tu, pessoal. Ó, tem eu e tem tu. E eu sou tu aqui também, tu aí, e mais um amigo que está ao teu lado, ou uma amiga, tu. Então, se eu falar de nós aqui, eu posso chamar de vós. Vou resumir para ficar mais claro. Eu olho para ti e digo assim, ó, tu precisas de português? Ó, estou falando só contigo. Tu precisas? Mas imagina que tivesse mais de uma pessoa ao teu lado. Eu quero falar com mais de um tu. Mais de um tu. Aí eu diria, vós precisais? Certo? Então, fechando parênteses, voltamos agora, vamos voltar ao pretérito perfeito. Ele é o tempo do ontem. É legal a gente pensar assim, por que ele é o tempo do ontem? Porque eu pego qualquer verbo e coloco ontem. Vamos pegar o verbo postar, postar uma foto. Ontem eu postei, tá vendo? Ele vem rapidinho. E aí ele tem uma característica que às vezes as provas cobram assim, simples assim. Eles não cobram se o nome é pretérito, não cobra se é pretérito perfeito e não cobra se tu falou ou tu falaste, que é o correto que eu acabei de dizer. A prova cobra o uso dele, que ele é um verbo para indicar uma única ação, tá? É para isso que ele serve. É um verbo que é usado para marcar uma única ação, apenas um evento e que já terminou, tá? Por isso que é o tempo do ontem. Ó. Ontem eu fiz bastantes questões de português. Tranquilo assim. Agora vamos para o outro, pessoal. Ponto 2. São 3 pretéritos. O pretérito imperfeito. Pensa comigo. Se o pretérito perfeito é o tempo acabado, vamos pensar que o pretérito imperfeito, ele é um verbo que está no tempo inacabado, ele não termina, mas aí que está a pegadinha. Falou em pretérito, é passado e já não acontece mais agora. Olha o óbvio. Por quê? Porque como o pretérito imperfeito, ele vai indicar uma ação que ocorre mais de uma vez, mas lá no passado. Olha só, em vez de eu dizer eu fiz as questões, eu falo para ti, eu fazia as questões, eu estudava naquela escola, eu jogava a bola no ensino fundamental, na minha época da escola. Tu está entendendo? Então ele indica uma rotina. É um verbo que indica rotina. Pretérito imperfeito é uma rotina. É uma ação que não termina, ela é repetitiva. Só que ela já ficou lá atrás no passado. Então não vamos confundir. Certo? Então, pretérito perfeito. O perfeito é uma ação que ocorre uma vez. Eu cantei. Pretérito imperfeito, eu cantava, tá? Olha então a semântica de cada um, olha a importância. E aí, se eu tenho o pretérito perfeito, que é uma ação só, se eu tenho o pretérito imperfeito, que indica uma ação não acabada, agora por fim eu tenho o pretérito mais que perfeito. Olha bem o nome. Se tem o pretérito perfeito, que ele é uma ação que já acabou, o mais que perfeito, ele também é uma ação que já acabou, só que ele é mais que perfeito, ele é mais que acabado, ele é mais passado que o pretérito perfeito. Pensa comigo, vamos com carinho, vamos com calma. Como assim, professor? Está dizendo que tem um verbo agora que ele está no passado que nenhum outro, só que ele é mais passado que o outro? Sim.
E geralmente quando eu dou essa aula, quando eu dou essa conversa, quando eu dou o pretérito mais que perfeito, eu gosto de dar um exemplo prático, tá? Para tu tentar entender melhor. Por exemplo, olha só, esse vídeo que eu gravei aqui, eu já vi ele antes de você, claro. Eu gravei o vídeo, eu sou a primeira pessoa a ver esse vídeo. Então, se eu falar assim, eu vi o vídeo, e agora que você está assistindo o vídeo, você também viu o vídeo. Mas quem é que é mais passado em assistir ao vídeo? Sou eu, sim ou não? Então, pensa nessa frase agora que eu vou dizer, olha só. Esse eu é você que está aí do outro lado, tá? Imagina tu falando essa frase assim, olha só. Quando eu vi o vídeo do professor André, o professor André já vira. Olha bem, o professor vira, olha que estranho. O professor já tinha visto, tá vendo? Porque eu vi mais passado que você, certo? Outro exemplo, tu vai pegar o avião para viajar, vai lá no aeroporto, chegou lá, pessoal, o avião decolou, tá? E aí tu perdeu o voo. Então tu imagina assim, tô falando esse contexto. Quando eu cheguei no aeroporto, o avião partira. Olha só, quando eu cheguei é passado, pretérito perfeito. O avião partira, ele é mais passado que tu, tanto que tu não conseguiu pegar o avião. E se fosse assim, quando eu cheguei, o avião partiu, aí é simultâneo, está no mesmo tempo ali, tá? Dá pra dizer que tu botou o pé às 8 da noite e ele partiu às 8 da noite. Então, ó pessoal, recapitulando, pretéritos, nós temos 3 tipos de pretéritos. Se é pretérito, tu lembra o que? Passado. Se é passado, com certeza já acabou, não vai vir agora para o presente. Se tu estuda inglês, tem que cuidar, que tem um verbo lá no presente que é aqui no passado até o momento presente, que não é o caso aqui no português. Cuidado, estou chamando a atenção para o óbvio, porque nunca é demais a gente falar as coisas com certeza, né? Falar o óbvio e o aluno, o candidato, né? E você que está me assistindo pensar, claro, já entendi o pretérito, não acontece de novo porque ele é passado. Se você pensa assim, tudo bem, fico feliz com essa falta de paciência, sinal que você está dominando. Mas há pessoas, eu não sei quem é a pessoa, qual é o nível de português que tu estás aí do outro lado, então é bom a gente assegurar, ter a certeza. Quem é que não lembra no tempo da escola, que às vezes tu fazia uma pergunta a um colega teu, professora, aquele verbo está no pretérito, e o professor, em vez de responder, ele fazia assim, eu não acredito que tu não sabe isso. Olha, sinceramente, eu acho que se a pessoa está perguntando porque ela não sabe, então é muito melhor a gente responder com clareza, com tranquilidade, né? Porque se a pessoa soubesse, não estava perguntando, tá? Então vamos lá, pretérito perfeito, ação acabada, eu cantei, eu falei, eu joguei, eu gravei esse vídeo, tá gravado já? Tá gravado, senão, né, já foi, passado, gravei ele uma vez e está aí agora no ar para tu veres. Pretérito imperfeito, eu gravava vários vídeos, uma sequência de vídeos, então olha só, era uma rotina eu gravar vários vídeos. E aí o pretérito mais que perfeito, esse eu acho mais complexo, digamos assim, a gente tem que ter cuidado com ele, né? Porque ele sempre vai ser mais passado que outro, como eu mostrei. Por exemplo, imagina que eu vou aí na tua casa, e aí eu digo assim, quando eu cheguei aí, tu chegara, tu já chegara, ou seja, tu tá na tua casa, tu tá mais passado que eu dentro da tua casa. Eu cheguei aí, fui te visitar, cheguei, tu chegara. Olha que tempo feio mesmo, nome feio. Ele tem a desinência ra, o mais perfeito, então ele fica feio em todas as formas. Olha só, chegara, vendera, partira, né? Olhara, assistira, decolara, se fosse o avião ali. Então ele é um verbo realmente uma estrutura feia. E já que estou levando o verbo no seu sentido semântico, muitos adolescentes hoje em dia, né, lendo a literatura moderna, tem escritores que, ou na tradução de um livro estrangeiro, eles usam o verbo, por exemplo, eu acordara naquela noite,
eu acordara. E às vezes eles não usam o verbo com uma expressão passado mais passado que outro. Eles usam justamente para uma equivalência da sua forma composta. Olha só, se eu disser escrevera, ele equivale a tinha escrito ou havia escrito. Um verbo mais fácil, eu falara. Eu tinha falado e havia falado. Claro que, a rigor, numa prova, numa banca, numa gramática, ele vai indicar na sua estrutura conceitual, significa um verbo que é mais passado que outro. Só que na literatura, às vezes só quer dizer eu tinha acordado naquela noite, eu acordara. Então, uma forma mais literária, né, mais poética, digamos assim. E aí a gente tem que ter esse cuidado. Então, eu falei do presente, falei dos pretéritos e agora eu vou falar do futuro, algo que ainda não ocorreu, obviamente, tá? Então, o futuro, pessoal, do presente, esses verbos futuro do presente, olha bem, é aqueles que a gente quase nunca usa na fala. Eu lavarei, lembra? A gente diz depois eu lavo a louça. É difícil falar eu lavarei, tu lavarás, ele lavará, nós lavaremos. Olha só, uma forma parece até assim, de poesia, sei lá, antiga, né? Te amarei, né? E a forma composta já é mais comum, olha só. Eu vou dizer, por exemplo, cantarei, eu falarei, eu vou falar, eu vou cantar. Então, eu vou cantar, tu vais cantar, ele vai cantar. A forma composta a gente usa direto, né? Ó, eu vou sair, pessoal, eu vou comer um lanche e já volto, né? Dificilmente a pessoa diz eu comerei um lanche. Agora, o próximo, futuro do pretérito. Olha que tempo louco o nome, futuro do pretérito. O futuro é algo que não ocorreu quando eu disse futuro, mas ele pertence ao passado. Não é estranho isso? A rigor, ele é um verbo que ele não indica certeza, tá? Lembrando que o presente, os três pretéritos que eu falei e os futuros, eles são parte dos verbos do indicativo, que indicam certeza. Mas olha o furo da gramática. O futuro do pretérito ele não indica certeza, ele depende de uma outra ação para ocorrer. Geralmente ele tem a desinência aria, eu cantaria, eu falaria, eu gravaria mais vídeos, se vocês quiserem. Tá vendo? Eu dependo de outro contexto, de outra ação, né? Agora se eu digo assim, pessoal, eu gravarei, ó, ideia, comprometimento do indicativo, eu gravaria, não sei. Até os jornais sensacionalistas ou programas de TV que mostram notícias sobre criminalidade, às vezes não tem certeza, né, se o suspeito ali realmente é o criminoso, então eles usam essa forma no futuro do pretérito, né, de forma para não dar certeza, assim, para não dizer assim, ó, ele sequestrou, não, ele teria sequestrado a esposa, a moça, entendeu? Eles usam essa forma para não indicar certeza, talvez, não sei, para não receber um processo dessa pessoa, talvez enquanto ela está esperando a justiça decidir, porque quem decide não é o jornalista que está dando a matéria ali, mesmo que esteja o flagrante, quem decide é a justiça, obviamente. Então, acredito que o futuro do pretérito é neste uso. Mas vamos comparar o futuro do presente com o futuro do pretérito. O futuro do presente é o presente, eu agora prometo no futuro, ó, cantarei, vou cantar, futuro do presente. Agora vamos pensar o futuro do pretérito. Parece que eu estou lá no passado, ó, pertencente ao pretérito, prometendo alguma coisa. Eu cantaria se deixasse, tá vendo? É como se eu estivesse lá no presente agora. Vamos imaginar hoje, futuro do presente. Eu falarei contigo, eu ensinarei. Aí vamos supor que não aconteceu, não sei se aconteceu, aí a gente vê o André falando essa frase lá no passado. Eu ensinaria, se tivesse condições de gravar mais vídeos e assim por diante. Certo, pessoal? Então, essa conversa hoje foi assim, ó, mostrando o modo presente, passado e futuro. Quer dizer, desculpa, me confundi. Essa conversa foi sobre tempo, e o tempo que indica assim presente, passado e futuro, né? O tempo se aconteceu antes, no momentâneo ou depois,
e o modo. E esse modo que eu conversei contigo foi o modo indicativo, verbos que nós temos certeza. E o que eu entrego de valor aqui para ti é que todos os verbos que eu indico certeza, o presente, os 3 passados e os 2 futuros, é que esse último futuro, ele não é um verbo que indica certeza, apesar de estar dentro da estrutura do indicativo. Então, nesse ponto, eu concordo contigo quando a gente fala que o português ele é complexo, tá? Mas se a gente for estudando com carinho, pensando como cai, como eu mostrei o tempo todo, a prova, hoje em dia, elas não pegam só a estrutura do verbo, se ele acaba ali tu cantas ou tu canta, e o certo é tu cantas, ou como eu brinquei ali, nós falemos, é errado, certo? É nós falamos, né? Claro, provas talvez de ensino fundamental, se tu está lendo uma prova com nível que não tem uma exigência de escolaridade muito grande, até com certeza pode se ater na forma estrutural dos verbos, tá? Então aqui foi um convite para a gente começar a pensar verbos, que é uma matéria muito extensa, mas aqui a gente viu muito conteúdo de valor, de forma objetiva, batendo um papo, sem uma estrutura de uma aula tradicional. Tá? Espero que vocês tenham gostado aí. Professor André, desejo muito sucesso aí a todos. Obrigadão!